Alguma vez você já se perguntou por que Deus, conhecido por seu amor infinito, opta por não salvar algumas pessoas? Esta pergunta abre um panorama intrigante sobre o amor divino. Embora seja vasto e inquestionável, Deus mantém-se firme em seus princípios. Entre os cristãos, acredita-se amplamente que a vontade divina abrange todos, sem distinção de gênero, idade ou etnia, ansiando pela salvação de cada um. As Sagradas Escrituras confirmam isso em 1 Timóteo capítulo 4, proclamando o desejo de Deus de que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Mas o que acontece com aqueles que parecem estar longe desta salvação? No vídeo de hoje, revelarei 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos neste caminho espiritual. Em outras palavras, falarei sobre 7 tipos de pessoas que podem não alcançar a salvação. É vital prestar atenção, pois muitos de nós poderíamos estar inadvertidamente sob a obstrução em nosso caminho para a redenção. Permaneçam atentos e reflitam. Ressoa algum destes perfis com seu caminho espiritual? A resposta poderia ser a chave para uma compreensão mais profunda da natureza do amor divino e da própria salvação. Por isso, já peço seu like e inscrição no canal e que fique conosco até o final dessa história. A primeira categoria são aqueles que não têm fé. Segundo as Escrituras, a única via para a redenção é através da fé em Deus. Sem esta crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. João 3,16 destaca que Deus amou tanto o mundo que entregou a seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas pessoas podem ser encontradas em todas as esferas da sociedade. Alguns podem ter sido expostos ao Evangelho, mas optaram por rejeitá-lo, enquanto outros podem nunca ter tido a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação. Independentemente do contexto, a falta de fé é um obstáculo significativo para a obtenção da salvação. A fé é mais do que apenas acreditar na existência de Deus. É confiar nele e em seu plano de redenção através de Jesus Cristo. É reconhecer nossa necessidade de um Salvador e aceitar o sacrifício de Cristo como o único meio de reconciliação com Deus. Sem essa fé, estamos condenados à separação eterna de Deus. Portanto, é crucial que aqueles que ainda não têm fé busquem a Deus com sinceridade de coração, estejam abertos à sua revelação e respondam ao seu convite para a salvação. A fé é um presente de Deus, e Ele está pronto para concedê-la a todos os que a buscam com humildade e sinceridade. Que todos nós reconheçamos nossa necessidade de fé e confiemos plenamente no poder salvador de Deus através de Jesus Cristo. O segundo grupo são os hipócritas. São aqueles que fingem ser o que não são. Eles podem adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste em suas ações diárias. Mateus 7, 21, 22. Nos adverte sobre aqueles que pensam ter feito milagres em nome de Deus, mas são rejeitados por Jesus. Os hipócritas são aqueles que fingem ser o que não são. Eles podem frequentar a igreja regularmente, participar de atividades religiosas e até mesmo ostentar uma aparência piedosa. Mas sua fé é apenas superficial. Nos domingos, eles estão na igreja com vestimentas apropriadas, levantando mãos santas para Deus, mas nos fins de semana se comportam como qualquer outra pessoa em ambientes mundanos. Essas pessoas veem a religião como uma formalidade, tratando a igreja como um centro social sem verdadeira devoção. Elas podem até mesmo adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste em seu caráter e conduta diária. A gravidade de se afastar do caminho da verdade após tê-lo conhecido é enfatizada nas Escrituras. Para esses indivíduos, a situação é pior do que no início. Como é descrito nos Provérbios, é como o cão que volta ao seu vômito
e o porco lavado que volta a revolcar-se na lama. Os hipócritas correm o risco de cometer um pecado imperdoável ao rejeitar o Espírito de Deus após tê-lo conhecido. Eles se tornam religiosos externamente, mas seus corações estão distantes de Deus. Essa atitude pode levar à condenação eterna, pois eles não estão verdadeiramente vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. Portanto, é vital que aqueles que se encontram nessa situação se arrependam sinceramente de sua hipocrisia e busquem uma relação genuína com Deus. Eles devem permitir que a verdade de Cristo transforme suas vidas de dentro para fora, abandonando a falsidade e abraçando a autenticidade espiritual. Que todos nós examinemos nossos corações e nos esforcemos para viver com integridade e sinceridade diante de Deus e dos outros. O terceiro grupo são os religiosos que abandonam suas práticas corruptas e o Espírito de Deus. Isso pode levar ao cometimento de pecados imperdoáveis. Os religiosos são aqueles que se prendem rigidamente às tradições e rituais, mas negligenciam os aspectos mais profundos da fé e do relacionamento com Deus. Eles podem ser reconhecidos por sua devoção aparente às práticas religiosas externas, como frequentar regularmente a igreja, recitar orações e observar rituais cerimoniais. No entanto, sua fé muitas vezes se limita a uma observância superficial das regras e regulamentos religiosos, em vez de uma verdadeira entrega do coração a Deus. Eles confiam em sua própria justiça e nas obras externas para garantir seu favor diante de Deus, em vez de dependerem da graça e misericórdia divinas. Os religiosos podem ser obstinados em sua interpretação das Escrituras e intolerantes com aqueles que não seguem suas tradições ou doutrinas específicas. Eles podem julgar e condenar os outros com base em sua própria visão estreita da religião, esquecendo-se do mandamento fundamental de amar ao próximo como a si mesmos. Jesus frequentemente confrontou os religiosos de sua época, destacando sua hipocrisia e falta de compaixão. Ele os chamou de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de ossos de mortos e de toda impureza por dentro. É importante reconhecer que a verdadeira religião não consiste apenas em observar rituais externos, mas em cultivar um coração transformado pelo amor e pela graça de Deus. Devemos buscar uma fé genuína que se manifesta em amor, compaixão e serviço aos outros, em vez de nos prendermos a tradições vazias e rituais sem significado. Que possamos aprender com o exemplo de Jesus e buscar uma relação íntima e autêntica com Deus, baseada na fé, na graça e no amor, em vez de nos contentarmos com uma religião superficial e legalista. Que nossas vidas reflitam verdadeiramente os valores do reino de Deus, mostrando misericórdia, bondade e compaixão a todos ao nosso redor. Os já falecidos são aqueles que partiram desta vida e enfrentaram a jornada para a eternidade. Após a morte física, a Bíblia nos ensina que cada indivíduo enfrenta um julgamento diante de Deus, onde suas ações, crenças e o estado de seus corações são avaliados. Durante a vida terrena, os seres humanos têm a oportunidade de aceitar ou rejeitar o plano de salvação oferecido por Deus por meio de Jesus Cristo. Aqueles que aceitam esse presente da salvação pela fé são reconciliados com Deus e recebem a promessa da vida eterna. No entanto, para aqueles que partem desta vida sem terem aceitado a salvação em Cristo, a Bíblia nos ensina que não há oportunidade de arrependimento ou mudança após a morte. Hebreus 9:27 afirma: "E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo." Embora seja comum que os entes queridos busquem orações e intercessões em favor dos falecidos, é importante compreender que a decisão final de aceitar ou rejeitar a salvação já foi feita durante a vida terrena.
O destino eterno de uma pessoa é selado no momento da morte, e não há mais oportunidade de alterá-lo após esse ponto. Essa verdade pode ser difícil de aceitar para muitos, especialmente aqueles que têm esperança de que seus entes queridos possam encontrar paz e salvação mesmo após a morte. No entanto, é fundamental reconhecer a soberania e justiça de Deus em determinar o destino eterno de cada indivíduo. Em vez de nos preocuparmos com o destino dos já falecidos, devemos concentrar nossos esforços em compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda estão vivos. Devemos aproveitar cada oportunidade para proclamar a mensagem de salvação em Cristo, para que outros tenham a chance de aceitar esse presente precioso antes que seja tarde demais. Que possamos viver nossas vidas com a urgência e a paixão de compartilhar o Evangelho com todos ao nosso redor, para que aqueles que ainda estão vivos tenham a oportunidade de experimentar a graça e a salvação encontradas somente em Jesus Cristo. Que o destino eterno dos já falecidos nos lembre da importância de vivermos cada dia com um propósito eterno em mente. O quinto grupo é aquele que não estará preparado para o arrebatamento. É crucial entender as diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, enquanto a segunda vinda só acontecerá após certos eventos proféticos se cumprirem. O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são eventos fundamentais nas profecias bíblicas sobre o fim dos tempos e o retorno de Jesus para julgar o mundo e estabelecer seu reino eterno. Embora frequentemente associados, esses eventos são distintos em sua natureza e propósito. O arrebatamento. O arrebatamento refere-se ao evento em que Jesus Cristo virá para buscar sua igreja, seus seguidores fiéis, antes do período conhecido como tribulação. Este evento é descrito em 1 Tessalonicenses 4:16-17, onde diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Durante o arrebatamento, os crentes serão instantaneamente transformados e levados para encontrar o Senhor nos céus. Este evento ocorrerá de repente, sem aviso prévio, e será um momento de grande alegria para aqueles que estão prontos e aguardando a volta de Cristo. A segunda vinda. A segunda vinda de Cristo, por outro lado, ocorrerá após o período da tribulação, um tempo de grande sofrimento e julgamento sobre a terra. Neste evento, Jesus retornará visivelmente e gloriosamente para estabelecer seu reino milenar na terra. Mateus 24:30 descreve este evento. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e muita glória. Durante a segunda vinda, Jesus virá como rei e juiz, para reinar sobre toda a terra e julgar as nações. Ele derrotará o mal, estabelecerá a justiça e restaurará todas as coisas, conforme os planos de Deus. Este será um momento de triunfo para os crentes e de juízo para aqueles que rejeitaram a Cristo. Embora o arrebatamento e a segunda vinda sejam eventos distintos, ambos são partes essenciais do plano de Deus para a redenção da humanidade e o estabelecimento de seu reino eterno. Devemos estar preparados e vigilantes, aguardando com esperança e expectativa a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vivamos nossas vidas com dedicação e fidelidade, prontos para encontrá-lo quando ele vier nos buscar e para servi-lo em seu reino vindouro. O arrebatamento é um evento crucial na fé cristã, e estar preparado para esse momento é de suma importância para todos os crentes.
Neste capítulo, vamos explorar algumas maneiras práticas de nos prepararmos espiritualmente para o arrebatamento. Crescer na fé. O primeiro passo para nos prepararmos para o arrebatamento é crescer em nossa fé em Jesus Cristo. Isso envolve desenvolver um relacionamento íntimo com Deus por meio da oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes. Quanto mais profundamente conhecemos a Deus, mais confiantes e preparados estaremos para encontrá-lo quando Ele retornar. Arrependimento e santificação. O arrependimento sincero e a santificação contínua são aspectos essenciais da preparação para o arrebatamento. Devemos confessar nossos pecados a Deus, abandonar o mal e buscar viver uma vida santa e justa diante dele. Isso inclui renunciar aos padrões do mundo e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós para nos transformar à semelhança de Cristo. Vigilância e prontidão. Jesus nos instrui a permanecer vigilantes e prontos para sua volta a qualquer momento. Isso significa estar espiritualmente alerta, preparado e vivendo em constante expectativa da volta de Cristo. Devemos manter nossos corações puros, nossas mentes focadas em coisas celestiais e nossas vidas alinhadas com a vontade de Deus. Serviço e evangelização. Enquanto esperamos pelo arrebatamento, devemos estar ativamente envolvidos no serviço ao reino de Deus e na proclamação do Evangelho a todas as pessoas. Isso inclui compartilhar nossa fé com os outros, fazer discípulos e trabalhar para expandir o reino de Deus na terra. Quanto mais nos dedicamos ao serviço de Deus, mais frutífera será nossa vida e mais impacto teremos para seu reino. Perseverança e fidelidade. Por fim, devemos perseverar na fé e permanecer fiéis a Cristo, mesmo diante de desafios, perseguições e tribulações. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, e é importante que estejamos firmes em nossa fé até o fim. Precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus, confiando em sua promessa de que Ele voltará para nos buscar e nos levar para estar com Ele para sempre. Em resumo, nos prepararmos para o arrebatamento envolve crescer na fé, arrepender-se dos pecados, permanecer vigilantes, servir ao reino de Deus e permanecer fiéis a Cristo até o fim. Que cada um de nós se esforce para estar pronto e aguardando com expectativa a gloriosa volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus, como nosso Mestre e Salvador, nos deixou preciosos conselhos para orientar nossas vidas e preparar nossos corações para seu retorno. Neste capítulo, vamos explorar alguns desses conselhos e como podemos aplicá-los em nossa jornada espiritual. Fidelidade e serviço. Em Mateus 24:46, Jesus nos ensina sobre a importância da fidelidade e do serviço, enquanto aguardamos sua volta. Ele nos incentiva a ser encontrados cumprindo suas instruções quando ele retornar. Isso significa viver uma vida de serviço ao reino de Deus, fazendo a vontade do Pai e sendo fiéis em nossas responsabilidades como servos de Cristo. Fazer discípulos. Em Mateus 28:20, Jesus comissiona seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo o que ele ordenou. Esse mandato continua válido para todos os crentes hoje. Devemos estar ativamente envolvidos na grande comissão, compartilhando o Evangelho e fazendo discípulos que cresçam em sua fé e obediência a Cristo. Vigilância e oração. Jesus nos instrui a permanecer vigilantes e em constante oração, especialmente em tempos de incerteza e tribulação. Lucas 21:36. A oração é uma ferramenta poderosa que nos mantém conectados a Deus, nos fortalece espiritualmente e nos ajuda a discernir sua vontade em meio aos desafios da vida. Evitar a indiferença espiritual. Jesus adverte contra a indiferença espiritual e a complacência em relação às coisas de Deus.
Lucas 17, 26, 30. Ele compara os dias que antecedem sua segunda vinda aos dias de Noé e de Ló, quando as pessoas estavam ocupadas com suas próprias vidas e se esqueceram de Deus. Devemos estar atentos para não nos deixarmos levar pela indiferença espiritual, mas permanecer fervorosos e apaixonados por nosso relacionamento com Deus. Separar-se do mundo. Jesus nos exorta a nos distinguirmos do mundo e a evitar associações que possam comprometer nossa fé e testemunho, 2 Coríntios 6, 14 e 18. Devemos evitar qualquer envolvimento com o mal e buscar viver vidas santas e separadas para Deus, refletindo sua luz e verdade no mundo. Valorizar a cruz de Cristo. Por fim, Jesus nos lembra da importância da cruz em nossa jornada espiritual. Em Gálatas 6,14, Paulo escreve que devemos nos gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pois é por meio dela que fomos redimidos e reconciliados com Deus. A cruz é o símbolo máximo do amor e sacrifício de Cristo por nós, e devemos valorizá-la e viver em resposta a esse amor transformador. Em suma, os conselhos de Jesus nos orientam a viver vidas de fidelidade, serviço, vigilância, oração, separação do mundo e valorização da cruz. Que cada um de nós leve esses conselhos a sério e os aplique em nossa jornada espiritual, para que possamos estar preparados e aguardando com expectativa a gloriosa volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Neste capítulo, exploraremos a exortação de Jesus para não nos tornarmos indiferentes às coisas espirituais e permanecermos vigilantes em relação ao nosso relacionamento com Deus e a sua palavra. A advertência de Jesus. Em Lucas 17, 26, 30, Jesus compara os dias que antecedem sua segunda vinda aos tempos de Noé e de Ló. Ele descreve como as pessoas estavam ocupadas com suas próprias vidas, comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo, sem dar atenção às advertências de Deus. No entanto, quando o juízo veio, eles foram pegos de surpresa. Essa história serve como um alerta para nós hoje, para não nos tornarmos complacentes ou indiferentes em relação à nossa fé e ao chamado de Deus em nossas vidas. Os perigos da indiferença espiritual. A indiferença espiritual pode nos levar a uma falsa sensação de segurança e nos distanciar do coração de Deus. Quando nos tornamos indiferentes, corremos o risco de negligenciar nossa comunhão com Deus, nossa vida de oração e nosso compromisso com Sua palavra. Isso nos deixa vulneráveis aos enganos do mundo e nos impede de crescer espiritualmente. Manter-se vigilante e atento. Em vez de nos tornarmos indiferentes, Jesus nos exorta a permanecer vigilantes e atentos aos sinais dos tempos. Devemos estar alertas para as oportunidades de crescimento espiritual, para as necessidades ao nosso redor e para a voz de Deus, falando em nossos corações. Isso requer uma postura de humildade e submissão à vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Renovar o compromisso com Deus. Para evitar a indiferença espiritual, é importante renovar regularmente nosso compromisso com Deus. Isso envolve cultivar um relacionamento íntimo com Ele por meio da oração, do estudo da Bíblia, da comunhão com outros crentes e do serviço ao próximo. Devemos buscar continuamente o reavivamento espiritual em nossas vidas e permanecer sensíveis à voz do Espírito Santo, nos guiando e nos capacitando. A importância da comunidade cristã. A comunidade cristã desempenha um papel vital em ajudar-nos a manter-nos firmes na fé e a evitar a indiferença espiritual. Ao nos reunirmos regularmente com outros crentes, encontramos encorajamento, apoio mútuo e prestação de contas em nossa jornada espiritual. Além disso, somos desafiados a crescer em amor e boas obras, à medida que compartilhamos nossas vidas uns com os outros. Em resumo, não devemos nos tornar indiferentes às coisas espirituais, mas sim permanecer vigilantes e comprometidos com o nosso relacionamento com Deus.
Ao cultivarmos uma vida de oração, estudo da Bíblia, comunhão com outros crentes e serviço ao próximo, podemos evitar a indiferença espiritual e crescer em nossa fé e devoção a Deus. Que cada um de nós tome essa exortação a sério e busque viver uma vida que honre e glorifique ao Senhor em todas as coisas. Neste capítulo, vamos refletir sobre o imenso valor da cruz de Cristo e como ela é central para a nossa fé e salvação. O significado da cruz. A cruz não é apenas um símbolo cristão, mas o cerne da nossa fé. Ela representa o sacrifício supremo de Jesus Cristo para a redenção da humanidade. Na cruz, Jesus levou sobre si os pecados do mundo, reconciliando-nos com Deus e abrindo o caminho para a salvação. O amor demonstrado na cruz. O valor da cruz é revelado no imenso amor de Deus por nós. João 3,16 nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na cruz, vemos o amor sacrificial de Cristo, que estava disposto a suportar o sofrimento e a morte para nos salvar. A redenção pela cruz. A cruz é o instrumento da nossa redenção. É através da morte e ressurreição de Jesus que recebemos perdão pelos nossos pecados e a promessa da vida eterna. Como diz Colossenses 1:20, Jesus, por meio dele, reconcilia-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A necessidade da cruz. Sem a cruz não há perdão, não há reconciliação com Deus e não há esperança de salvação. A cruz é o único meio pelo qual podemos ser salvos, pois Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. É por isso que Paulo afirmou em Gálatas 6,14, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O chamado à cruz. Como seguidores de Cristo, somos chamados a levar a nossa cruz e seguir Jesus. Isso significa estar disposto a renunciar a nós mesmos, a morrer para o pecado e a viver uma vida de serviço e sacrifício em nome de Cristo. Jesus disse em Mateus 6,6, citado, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A glória da cruz. Apesar de ser um símbolo de sofrimento e morte, a cruz é também o lugar da vitória e da glória. A ressurreição de Cristo demonstra que a morte não teve a última palavra e que aqueles que creem nele têm a promessa da vida eterna. Como diz Filipenses 2:8-9, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Em conclusão, o valor da cruz é incomparável. Ela representa o amor, a redenção, a salvação e a glória de Deus revelados em Jesus Cristo. Que possamos sempre valorizar e honrar a cruz, vivendo vidas que reflitam a sua significância e proclamando o poder salvador da cruz a todos ao nosso redor. Neste capítulo final, concluiremos nossa jornada explorando os principais temas abordados ao longo deste livro e destacando a mensagem central sobre a salvação e o amor de Deus. Reflexão sobre a jornada. Ao longo dos 15 capítulos, mergulhamos em uma profunda reflexão sobre a natureza do amor divino, a busca pela salvação e os desafios espirituais enfrentados pelos seres humanos. Exploramos diferentes aspectos da fé, examinamos as Escrituras e buscamos compreender a vontade de Deus em relação à nossa redenção, a complexidade do amor divino. Descobrimos que o amor de Deus é vasto e inquestionável, mas também é acompanhado pela justiça e pela soberania divina. Embora seu amor seja universal, a salvação é oferecida como um presente gracioso e requer uma resposta pessoal de fé e arrependimento.
os desafios espirituais. Ao longo da jornada, identificamos 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos no caminho da salvação, desde aqueles que não têm fé até os hipócritas e os que já faleceram. Cada perfil nos desafia a examinar nossa própria vida espiritual e a buscar uma relação genuína com Deus. A esperança da salvação. Apesar dos desafios e das incertezas, a mensagem central é de esperança e redenção. Jesus Cristo é apresentado como o único caminho para a salvação, e sua morte e ressurreição oferecem perdão e vida eterna a todos que creem nele. O chamado à decisão. No cerne da mensagem está o convite de Jesus para que cada pessoa tome uma decisão pessoal em relação à sua salvação. Ele está constantemente batendo à porta de nossos corações, convidando-nos a receber o presente da salvação e a experimentar a plenitude da vida em comunhão com Ele. A importância da fé e da oração. Ao longo da jornada, enfatizamos a importância da fé em Deus e da oração como meios de fortalecer nossa relação com Ele e nos preparar para os desafios espirituais que enfrentamos. A fé nos sustenta em tempos de dúvida e incerteza, e a oração nos conecta com o poder transformador de Deus. A urgência da decisão. Finalmente, destacamos a urgência de tomar uma decisão em relação à nossa salvação, pois nunca sabemos quando o tempo se esgotará. O julgamento divino está próximo. E cada um de nós deve considerar cuidadosamente sua posição diante de Deus. Em última análise, este livro é um convite para cada pessoa examinar sua própria vida espiritual, confrontar os desafios que podem impedir sua busca pela salvação e responder ao chamado de Deus com fé e arrependimento. Que cada coração abra-se para receber o amor e a graça de Deus, encontrando esperança e redenção em Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Que a mensagem deste livro ressoe profundamente em cada alma e leve à transformação espiritual e à vida eterna em Cristo. Amém.